Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aqui uma grande surpresa aqui na AgroConsult, uma visita inesperada de um grande amigo da casa, o professor Marcos Yankee, né, que está aqui em Florianópolis fazendo alguns trabalhos aqui, e a gente recebeu a visita do Marcos aqui, a gente não podia deixar de aproveitar para bater um papo com ele, né? Sobre todos esses assuntos que o Marcos acompanha muito bem aqui no Brasil, é um dos grandes especialistas em vários temas ligados ao agro, e a gente aproveitou para levar também esse papo para vocês aí que acompanham o Rally da Safra. O Marcos é um já ralizeiro, né? Nós tivemos a oportunidade já de ter o Marcos nas viagens aí do Rally, ele acompanha o projeto todos os anos de perto, né? E é uma grande satisfação receber você aqui, Marcos. Muito, muito bem-vindo, né? Que legal que deu certo, né, de você fazer essa visita aqui para a gente. Muito obrigado, André. Bom dia a todo mundo. É um prazer imenso visitar as novas instalações da AgroConsult aqui em Floripa, né? Acho que está realmente incrível, né? O time ótimo, trabalhando junto com um monte de projetos novos, um estúdio completo para a gente fazer esse programa. Estou muito contente de estar aqui. Tenho uma profunda admiração pelo trabalho da AgroConsult que acompanha a conjuntura e acompanha os nossos mercados agrícolas aí com uma precisão que nenhuma outra consultoria faz. É um prazer estar com vocês aqui. Muito legal, muito legal. A gente queria aproveitar a tua presença, Marcos, para te perguntar um pouquinho de como é que você está vendo algumas das coisas que você acompanha de perto, né? Um dos temas que a gente tem até discutido muito com os produtores, né, durante a viagem aí do Rally, está muito, né, presente atualmente, é a questão de ESG, né? Ou seja, a entrada para valer, vamos dizer assim, de uma forma mais organizada e contundente da questão, né, de meio ambiente, né, de governança e da parte também de socioambiental, né, dentro do contexto da gestão do agronegócio, né? Eu sei que você tem participado bastante, né, desse assunto, inclusive em algumas empresas importantes aqui no Brasil. Como é que você está vendo? A gente está evoluindo na velocidade que a gente precisava, né? Como é que você vê a perspectiva desse tema para os próximos anos aí no agro brasileiro? A gente está começando a corrigir alguns problemas e ainda tem muitos certamente para serem corrigidos, né? Como é que você está avaliando a questão do ESG hoje no agro? Bom, André, eu acho que o ESG, primeiro, é uma repaginação de conceitos antigos, né? Desde sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, os objetivos do milênio, quer dizer, tudo isso lá atrás já existia, né? Desde a Rio 92 que se fala nisso, mas agora está ganhando métricas, está ganhando benchmarks, né? Então, as empresas hoje podem se comparar a outras empresas, o mercado está cobrando isso, né? Principalmente as empresas mais expostas à capitalização externa, né? Eu tô em alguns conselhos e esse assunto subiu muito no nível de decisão das empresas. Quer dizer, hoje em dia não é apenas produzir lucro, como sempre foi no mundo das empresas, agora elas têm que reportar o que elas estão fazendo nessas três letras. O que eu posso falar de maneira geral é que aqui no Brasil eu acho que tem muita preocupação com o E, né? Com a parte ambiental, tem pouca visibilidade à parte social e, na verdade, a gente sabe que, no fundo, o pilar é econômico, social e ambiental, né? Não dá para você só acentuar o ambiental e deixar o social de lado, por exemplo. Né? Você pega o caso lá do Mato Piba, né, que acho que é um caso emblemático, que por uma coincidência do desenvolvimento brasileiro só foi ocupado nos últimos 15 anos, e lá tem uma questão social, que é tão relevante, né, quanto a questão ambiental. Então, me parece que ainda há um certo desbalanço, muita preocupação com E, pouco com S, e eu diria que o que falta é o pilar do G no Brasil. Né? As coisas que dependem de governança, principalmente de governança multissetorial, multiempresarial, essas são as mais complicadas. Né? Então você veja que a agricultura brasileira hoje avança com novas técnicas, né? O que está acontecendo hoje, de você fazer 2, 3 safras por ano, integração lavoura-pecuária, agricultura de baixo carbono, bioenergia, são agricultura regenerativa. São grandes transformações do E. Né? Mas as coisas que dependem do G, principalmente do G público-privado, não vão para frente. Né? Você veja que a gente tem a grande falha brasileira no E, na parte ambiental, é exatamente o controle da ilegalidade. E a gente até hoje não controlou a ilegalidade. Então, realmente, essa parte do G eu acho que é a mais preocupante. É verdade. Não, e quando você olha na perspectiva, vamos dizer, mais ampla que você está colocando, de fato a gente tem desafios a serem superados na parte ambiental,
e é onde a gente é mais cobrado, está mais exposto, né? Mas se a gente for pegar e tirar uma foto, né, a cena do filme que a gente está no social não é tão ruim. Pelo contrário, né, tem muita coisa que socialmente foi melhorada e avançou por conta do impacto que o agronegócio gera nas comunidades e nas regiões onde ele atua. Ele gera renda, ele gera oportunidade, ele gera desenvolvimento, ele melhora a qualidade de vida nas cidades onde ele está inserido. Então, a parte social, a gente tem, vamos dizer, uma série de coisas boas para mostrar, mas é escondido, é como você falou, praticamente não aparece, né? E não tem atenção, nem da mídia, nem a gente comunica direito, né? E a parte de governança, eu concordo com você, a gente tem, vamos dizer, deficiências aí na governança, mas do lado privado, eu diria, das empresas, principalmente as empresas mais expostas, né, à bolsa, ou com relacionamento mais intenso com os investidores e mesmo com os seus financiadores, elas estão se organizando rapidamente, né? A gente tem percebido criação de comitês de ESG, como você falou, o nível da conversa mudou para o conselho de administração, né? Então, assim, tem uma evolução sensível na questão da governança do lado privado, que precisa ser acompanhado, né, vamos dizer, pelas instituições também, sobretudo o poder público, né, mas o Congresso também, né, tem muita coisa que depende de legislação, o entendimento do judiciário, né, de como essas coisas deveriam funcionar, que às vezes também há uma falta de entendimento do negócio agrícola por parte do judiciário, Ministério Público, né. Então, eu acho que tem muito para evoluir, mas o tema veio para ficar, né, e isso é mais importante. Acho que o agro está amadurecendo nesse sentido, né? E, aliás, tem uma coisa muito legal que você chama sempre a atenção, Marcos, que na hora que as empresas começam a levar isso a sério, elas começam a perceber que isso não é necessariamente só custo elevado, mas gera oportunidades, inclusive, de novos negócios, né? Não só de melhorar a performance de gestão, que é um intangível, né, significativo, às vezes, de resultado que aparece por conta da adesão as boas práticas, mas também oportunidades de negócio que surgem, né? Uma coisa que você sempre tem chamado a atenção, né? Não, eu tenho visto na prática isso, né? Porque o que eu acho é o seguinte, primeiro em relação ao G, eu acho que as empresas, elas conseguem trabalhar no nível das suas cadeias lá de suprimento. E aí conseguem adotar diversos programas ambientais, sociais e de governança, etc. O problema é o que sai fora do universo da empresa. É quando você depende de uma ação setorial. Quando você depende de coordenação público-privada no nível dos estados ou do governo federal, aí que a coisa falha no Brasil, né? A gente tem realmente, o nosso país é um país que tem uma deficiência de organização, né? Profunda deficiência, é o nosso maior problema. E aí as empresas não conseguem atuar tão bem no nível setorial. E eu acho que esse é um excelente exemplo das coisas boas que eu tenho visto, quer dizer, eu estou acompanhando de perto a questão lá da pecuária nesse momento, e eu vejo por levantamentos que estão sendo feitos pelos frigoríficos, eu estou acompanhando de perto isso, que a própria evolução da integração lavoura-pecuária, né? Da intensificação da pecuária, da redução de idade de abate lá dos animais para baixo lá de 30 meses, apenas isso já provoca uma imensa redução das emissões, por exemplo. Né? E isso é a intensificação que vai acontecer de qualquer jeito, com ou sem política pública, ela vai acontecendo porque o próprio mercado vai acabando fazendo com que as diversas empresas façam isso. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver que isso pode ser uma grande oportunidade. Que país no mundo hoje que pode intensificar a pecuária como a gente está fazendo? Pouquíssimo. Né? É verdade. Certo? A gente tem um grande potencial nessa área que vai ser desenvolvido ao longo dessa década, é uma coisa relativamente nova no Brasil, diferentemente da agricultura, que teve o seu grande crescimento há 20, 30 anos atrás, né? A pecuária está hoje passando pela grande transformação, inclusive puxada pela agricultura. Então eu vejo que isso é uma grande oportunidade na parte ambiental, envolvendo a questão do CO2, lá do metano, das emissões, entendeu? Do próprio rastreamento de bois, que é um assunto que vai ter que ser feito, estão vindo tecnologias incríveis. Então tem um lado de oportunidade que está ficando cada vez mais claro. Tem uma coisa que você falou aí, Marcos, da questão da governança, né, setorial, daquele que foge, né, ao alcance da área de atuação das empresas, num outro setor que
evoluiu muito mais, né? Inclusive a participação do próprio poder público, do Estado, que é a parte de logística, né? Que é uma parte que você acompanha bem. Nesse negócio a gente conseguiu, né? Institucionalmente se organizar, as empresas estão organizadas, o governo está agindo, as diversas instâncias de governo que precisam participar do processo, né, das concessões e das liberações todas e licenças que as obras precisam, está acontecendo num ritmo um pouco, parece que está mais organizado, que está mais... A gente aprendeu a fazer isso, né? Você que está acompanhando esse negócio de perto, parece que é uma área em que o Estado não tem atrapalhado tanto quanto atrapalhava no passado, né? É um setor regulado, né? Toda vez que tem setor regulado é mais complicado porque depende essencialmente dessa interação público-privada, né? Mas o Brasil em energia, por exemplo, tem avançado bastante, inclusive energias renováveis nesse momento. E eu acho que a infraestrutura finalmente pegou tração, né? Porque a infraestrutura é uma dívida de 9 décadas, né? A gente teve uma infraestrutura ferroviária muito importante entre 1850, na época do Barão de Mauá, e 1930. Depois nós abandonamos a infraestrutura e fomos para caminhões e a parte de grandes estradas, né? E fomos o único país continental que não fez ferrovia durante décadas. E aí, finalmente, nessa última década, a coisa andou, porque a gente fez um marco regulatório correto, quer dizer, quem constrói opera, né? Deixamos entrar o capital privado, né? E o que está acontecendo hoje é bancado, basicamente precisa de autorização, né? Não precisa mais ter grandes investimentos públicos, aliás, o próprio setor público nem tem como fazer isso. Nem tem como, né? Mas o setor privado, por si mesmo, investe. Né? Então você vê essas 3 grandes ferrovias que estão sendo planejadas lá no Centro-Oeste, finalmente a integração do Mato Grosso aos portos. Aos portos. Né? Depois de 30, 40 anos que a agricultura foi para frente, mas a infraestrutura não acompanhou. Mas eu vejo que tem uma dinâmica que extrapola o ferroviário, né? A gente começou a ter investimento nos portos, a gente tem um avanço nos aeroportos, a gente tem avanço nas próprias estradas, né? Da recuperação e manutenção de estradas, com a construção de novas estradas, o multimodal funcionando, né? Eu acho que está funcionando bem. Espero que no ESG a gente não leve 9 décadas para começar a pagar o passivo, né? Mas eu acho que a gente vai fazer mais rápido, né? Mas é uma prova de que o Brasil, quando se organiza, quando o setor privado e o setor público conseguem conversar, as coisas avançam, né? E isso é uma logística, é uma prova de que dá para fazer melhor do que o que a gente faz, né? Agora, tem mais um tema que eu queria aproveitar a tua presença. Marcos sempre vamos dizer, consultado toda vez que tem eleição. Toda vez que tem eleição tem um monte de gente que é candidato, partidos, né, e grupos da sociedade organizada que procuram buscar a opinião do Marcos sobre esses temas que ele domina, né? E um dos temas mais presentes na carreira do Marcos é a questão de comércio internacional, né, das relações geopolíticas, né, e o posicionamento dos países e dos blocos, né, de países em relação ao comércio. E esse é um tema, vamos dizer, que sempre você é uma das pessoas que tem opinião para dar e pensa o Brasil com um prazo mais longo, né? Está chegando uma eleição aí, não vamos entrar aqui na questão partidária, né? Mas na hora que te procurarem esse ano para perguntar assim, o que deveriam ser as prioridades, né, nesse campo das relações internacionais brasileiras, sobretudo em relação ao comércio, o que você diria para a turma? Eu sei que vai ser mais ou menos uma repetição do que você já tem dito ao longo do tempo, né? Mas o que deveria ser o foco da nossa política externa voltada para o comércio, especialmente para a questão da agricultura? E qual que seriam as tuas dicas aí para frente? Você sabe, André, que eu já comecei a pensar nisso, né? A gente está fazendo lá um paper junto com o SEBRE. O SEBRE vai fazer um grande estudo que vai cobrir diversas áreas em relações internacionais. O que o Brasil precisa fazer na sua relação com outros países. A gente vai fazer o capítulo de agricultura, e eu tinha feito esse capítulo no livro do Roberto Rodrigues, lá no Exalc, que acho que você também participou na época. E eu reli o meu capítulo e eu posso dizer que está tudo válido ainda. Quer dizer, não há grandes alterações. Eu acho que o Brasil... Bom, primeiro, eu acho que o Brasil cresceu a exportação de agro. Você sabe que esse ano a gente está fazendo 120 bilhões de dólares, 20% a mais que o ano passado, e mais de 5 vezes o que foi 20 anos atrás, né? Então a gente cresceu sem precisar de muita política comercial, né? O mundo veio aqui comprar produtos, principalmente a Ásia. Aliás, o
o grande fenômeno agrícola que houve no Brasil, principalmente lá no Centro-Oeste, foi acompanhado do fenômeno de demanda da Ásia. E isso não muda. Né? Por quê? Porque tem a China hoje, depois vai vir a Índia, o Sudeste da Ásia, a África. Então, a demanda é infinita, praticamente. O problema é o acesso a essa demanda. E esse acesso depende de política comercial. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Quer dizer, o Brasil tem que intensificar as suas relações. Não é só fazer acordos comerciais que a gente não fez, mas é intensificar, melhorar o nível da relação bilateral com países importantes. Certo? A gente não pode ignorar a China, não pode ignorar o Sudeste da Ásia, não pode deixar de conversar com a Índia. Quer dizer, hoje o nosso mundo é um mundo asiocêntrico para o agronegócio. Não é um mundo eurocêntrico, nem um mundo ligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é concorrente. Europa é um cliente cada vez menos importante. Já foi 50% da pauta, hoje é 17%. E vai cair cada vez mais. A gente tem que intensificar as relações com a Ásia. Me parece que isso é fundamental, não só numa presença mais intensa do setor público, mas também das entidades privadas, das empresas brasileiras, inclusive na questão de imagem. Né? A gente tem que, aquilo tudo que a gente falou antes sobre o ESG, isso tem que ser aplicado, praticado no dia a dia das relações com a Ásia. Né? E outra coisa muito importante é a gente ter uma visão estratégica de para onde a gente vai. Né? E visão estratégica significa o quê? A gente saber o que é realmente prioridade. Infraestrutura me parece que é prioridade, mas é prioridade também a parte de sanidade animal e vegetal, né? Que é um assunto crítico depois da Covid. E que tem grandes oportunidades para o Brasil aproveitar, né? Porque os outros também têm esses problemas, né? Você veja, eu acabei de voltar lá de uma viagem, vi uma placa lá no aeroporto falando de controle de peste suína. Só vi uma placa, não vi ninguém abrindo bagagem de ninguém. Pô, se a gente tiver uma epidemia de peste suína no Brasil... É um desastre. É um desastre completo. Então, sabe, eu acho assim, a gente tem que melhorar muito os nossos padrões de controle, a própria regulação internacional no sentido de se criar regras que sejam científicas, que não sejam arbitrárias. Nós temos sofrido muito com barreiras que não são científicas, que vão sendo criadas. Então, eu acho que essa área de comércio exterior, junto com o meio ambiente, são as duas áreas mais sensíveis das relações internacionais. E tem uma coisa, né, Marcos, que a tua trajetória toda como professor, né, agora você está lá no INSPER cuidando, né, de uma leitura e uma perspectiva mais global para a inserção do Brasil lá fora, a gente está mais presente, né? Mas isso é uma coisa que você sempre enfatiza. Você participa de eventos no mundo inteiro, né, e às vezes é o único brasileiro que está presente. Então, assim, está mais presente o setor privado, né, o governo, formar gente que vocês estão formando lá no INSPER, para estar mais presente, mais próximo. Né? E não precisa ser essa coisa em oposição à Europa. Né? Não, optamos pela Ásia, agora vamos deixar a Europa de lá. Não, o Brasil tem que fazer negócio com todo mundo, com o mundo inteiro, com o Oriente Médio, com os Estados Unidos, com a Europa e com a Ásia cada vez mais. Mas só que a gente consegue estar presente um pouco na Europa, um pouco nos Estados Unidos, mas a Ásia a gente quase não tem as empresas, quase não tem pessoas, quase não participa dos debates, não está presente nos eventos, né? Vocês estão formando gente lá no INSPER para isso, inclusive, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, da necessidade da gente estar mais próximo, né? Eu acho que a formação de gente, quer dizer, não é só o INSPER, todas as faculdades que fazem isso, e principalmente as pessoas que estudam fora, quer dizer, você tem muitos brasileiros capacitados. Eu conheci muitos deles quando eu estive na Ásia. O problema é que tem pouca gente trabalhando para o Brasil. Né? A maioria lá dos brasileiros que estão lá fora estão trabalhando lá para multinacionais, para outras empresas. A estrutura do governo hoje é mais robusta do que foi no passado. Nós temos hoje 26 adidos agrícolas, né? Acho que 28 até agora, então acho que é um bom número, não é um número ruim. O que falta é uma estrutura de suporte a esses adidos mais robusta. Falta um treinamento mais específico do Itamaraty. A gente tem feito isso lá no INSPER, nós já treinamos 130 diplomatas e adidos agrícolas, né, nesses cursos que a gente oferece do INSPER Agro Global com a FUNAG, que é a fundação lá do Itamaraty, Ministério da Agricultura, Apex Brasil e Ministério da Economia. Que legal. E tem sido super legal essa formação, que gerou esse livro que a gente acabou de soltar, chamado O Brasil no Agronegócio Global, reflexões sobre a inserção brasileira nas principais macro-regiões do mundo.
Então a gente tem feito esse trabalho lá, nós temos treinado essas pessoas que estão na ponta. Esses cursos em geral tem pessoas de 20, 25 países fazendo curso online, que é uma vantagem desses dias de hoje. Mas eu ainda acho que falta, sabe o que falta, André? Nem é tanto gente. Gente falta, principalmente treinar as pessoas que estão nas pontas do Itamaraty ou do Ministério da Agricultura principalmente. Mas o que falta é o setor privado sair de Brasília e ir para fora, entendeu? Você não pode achar que você vai resolver a relação com a China, com a Índia, com o Sudeste da Ásia, conversando lá no Itamaraty, em Brasília. Você tem que estar presente lá. E eu acho que o grande exemplo recente é o da Abrapa, por exemplo. Né? A Abrapa foi lá, montou um programa de comunicação, botou lá o nosso Marcelo Duarte, que é um craque. Que está em Singapura, né? Está em Onde Singapura, você morava. E ele montou um programa para atuar em 6 países. A CNA abriu o seu escritório em Singapura agora também, começou a fazer um pequeno trabalho, mas a gente tinha que ter pelo menos 5 ou 6 entidades exportadoras do agro fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque essa questão. Eu lembro que você fez isso na Única, quando você estava na Única, você abriu o escritório em Bruxelas, abriu o escritório nos Estados Unidos também? Nos Estados Unidos, em Bruxelas, e nessa fase que eu tive na Ásia, eu fiquei 2 anos lá com a BRF, depois eu fiz uma consultoria lá para as entidades exportadoras. É verdade, e representava essas entidades em muitas conversas, que eu era praticamente o único brasileiro. Então, eu acho assim, eu acho que falta realmente esse investimento das entidades, certo? A ProSoja, a Abrapa, o pessoal lá de Laranja, todo mundo tem que ter escritório na Ásia hoje, certo? É verdade. A Ásia é a razão do nosso crescimento hoje é a exportação, André, não é mais o mercado interno, certo? O que vai puxar o crescimento do agro é a nossa inserção internacional, principalmente nos países emergentes do Oriente. Legal. Bom, Marcos, não vou atrapalhar mais o seu dia, eu sei que você tem muita coisa para fazer aqui ainda em Florianópolis. Eu queria agradecer super a sua vinda aqui, a visita. O time aqui vibra quando recebe visita de gente tão importante, gente que tem tanto a contribuir. E muito legal que a gente pode levar esse papo aqui para o pessoal que acompanha o Rally da Safra aí. Espero que você tenha a oportunidade aí esse ano da gente pegar um trecho junto aí, fazer matar a saudade aí do Rally. Eu adoraria. Muito obrigado aí pela presença. Eu tive no trecho lá do Mato Piba a última vez com você, aprendi muito sobre aquela região, gostaria de fazer outras vezes, mas eu queria sobretudo parabenizar aqui todo o seu time por esse trabalho lá de comunicação, porque eu acho que comunicação vai junto com todo o resto que a gente faz. Se não tiver boa comunicação, a gente não consegue avançar. Parabéns aí pelos equipamentos e para o time e por todo esse trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. Legal, valeu, obrigado. Tchau, gente, até a próxima.